Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas, tarifeiro da casa, nossa casa que fica em Tijuca, em Santa Catarina, e agradeço, aqui pela sua presença, pela sua conexão, por mais um Evangelho juntos. Evangelho esse que chega ao número 88, a edição de número 88. Lembrando, que esse número sempre é dito aqui, não porque você tem que acompanhar os outros e tudo mais, mas para que você, assistindo pela primeira vez, tenha noção de que existem outros, caso você queira assistir depois, ok? Mas que não são continuidade, tá bom? E hoje, pessoal, eu trago, novamente, assim como o vídeo passado, essa proposta, da cor, essa questão da cor, onde no outro vídeo a gente tinha o cinza, e agora eu trago esse rosa suave aqui, para a gente pensar realmente nessa questão, da neutralidade. Não é uma paisagem, ele não está, na nossa casa espírita, de fato, lá no nosso educandário. E para a gente refletir, para a gente treinar um pouquinho essa questão do pensamento, do autoconhecimento e principalmente, que sensações nos trazem aquilo que está ao nosso redor. As pequenas informações assim que parecem mais banais o possível, mas que acaba nos influenciando. A gente sabe que durante o dia a gente recebe, milhares, se não, vou dizer aqui por baixo, de informações. E como que a gente processa isso? O que a gente interpreta disso? O que isso significa? Como a gente faz isso significar alguma coisa de fato? Então fica aqui a proposta, para a gente pensar um pouquinho também aqui nessa parede, nesse rosa. O que ele te traz? Ele te faz bem? Você se sente acolhido? Ou não me sinto tão bem assim, não sei, ou não consigo dizer, não consigo explicar, ou não me traz nada a primeiro momento, sabe? Então, pra gente, começar a pensar, não a ficar, neurótica sobre essas situações, mas pra gente, às vezes, perceber essas informações que parecem estar ocultas, que às vezes podem nos fazer muito bem e a gente deixa passar batido. Pode ser um pontinho de luz, de positividade ali no nosso dia a dia, que a gente possa aprender a ressignificar, mas que a gente acaba, deixando, tá bom? Então fica aqui, a continuidade dessa nossa ideia hoje, através do rosinha aqui da nossa parede, tá? Antes da gente dar continuidade, aquele recadinho especial, lembrando da nossa aguinha para fluidificar. Hoje, pessoal, a minha tá aqui, numa garrafa, um pouquinho só mesmo para eu tomar ao final, Caso você ainda não tenha por aí, dá tempo de pegar, dá um pause nesse vídeo. Pode ser num copinho, pode ser numa jarra, pode ser numa garrafinha, assim como eu estou fazendo, como você preferir. O importante é ter, essa aguinha que vai ser fluidificada aqui na nossa prece final, na finalização dos nossos trabalhos, através, dos nossos amigos espirituais, tá? Para a gente dar continuidade, então, para a gente começar, na verdade, vamos para a nossa prece, onde hoje eu trago, gente, a oração de São Francisco. Oração essa, tão conhecida, tão linda. E no momento que a gente está vivendo no mundo, principalmente aqui no nosso país, se faz tão necessário, Porque às vezes a gente acaba presenciando, a gente acaba vendo, situações que a gente achou que não ia mais ver, que não iam mais acontecer. Mas quem que sabe do dia de amanhã, A gente não sabe do nosso planejamento, quanto mais o do coletivo, quanto mais o do outro. E lembre-se que toda situação acontece para que a gente possa aprender algo, para que a gente realmente possa aproveitar da melhor maneira, ok? E aí isso é muito particular. E então, quando a gente sentir essa situação de, poxa, será que está certo? Será que está errado? Também isso é uma questão de ponto de vista, pura e simplesmente ponto de vista, e uma sensação de incapacidade, de impotência, o que eu posso fazer? Ore, faça uma prece,
vai auxiliar com certeza, não a te ajudar a criar coragem para ir lá e fazer alguma coisa, mas a trazer bons fluidos, a trazer boas energias, a instaurar o nosso pensamento de quem está próximo, né? Para que novos fluidos venham e acalmem e traga realmente positividade, boas energias, enfim, para que o melhor aconteça. Então, eu trago aqui na nossa prece inicial a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, após essa nossa prece, nós trazemos agora então a nossa leitura de hoje. E eu tô, gente, aqui com um evangelho digital, tá? Bem tecnológico ele, né? Com o evangelho digital, inclusive fica aqui a dica, tá? Tô aqui através, do meu computador, que tá bem atrás aqui. E como assim, né? Fica inclusive aqui a dica, a sugestão, para quem de repente está viajando, não levou seu evangelho, não quer deixar de ler, ou então está num momento assim que, poxa, não está se sentindo legal, e nem sempre, tá com o evangelho a tiracolo. Então, como é que eu posso ter isso de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila? Através, aproveitando aí justamente esses adventos, esses benefícios da tecnologia, e você vai encontrar fácil, gente, através, do site da nossa Federação Espírita Brasileira, da FEB, ou de tantos outros sites, tá? Espíritas ou não, tá? É o Evangelho em PDF, para você poder baixar, para você poder fazer o download de forma completamente gratuita. E é o real, o original, sem nenhuma alteração, não é nenhum outro documento forjado, tá? É realmente a sua versão original, como a gente tem no livrinho, tá? Para a gente poder fazer a leitura, poder fazer reflexão, onde a gente quiser. Tá? Então fica aqui a sugestão também para quando você não tiver o seu livro, a sua obra física realmente aí por perto, tá? E aí, gente, nesse caso, eu sempre abro ali ao acaso e vejo. Hoje eu abri e fui rolando sem olhar e parei. E aí a gente veio aqui para o nosso capítulo 18, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, tá? E a gente veio aqui no item 18, os órfãos, tá? Vamos fazer a leitura e a reflexão então. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara noutra encarnação, caso em que se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade
mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Então, gente, essa é mais uma forma da gente praticar a caridade. E eu ainda fico muito chocado como o quanto a gente vê, né, por aí, essa situação de pessoas que fazem questão e deixam bem aberto, bem declarado, que não querem adotar, que não querem saber de uma criança órfã. Né? Isso é muito triste, gente, porque a gente tem que pensar o seguinte: se existe, se Deus permite, é porque tem uma situação ali, tem uma história, claro, tem um passado, tem outras encarnações e tem uma reparação ou uma expiação. Né? Existe um resgate ali, com toda certeza, que pode não nos pertencer. A verdade é, né? Quem que sabe? A gente pode não ter absolutamente nada a ver com a situação, mas a gente pode auxiliar na situação. É como disse ali, somos todos irmãos. E aí, por que eu vou me abster? Porque não tem nada a ver comigo? Você não gostaria de ser auxiliado? Você não gostaria de encontrar alguém no seu caminho que lhe causasse bons sentimentos, que lhe acolhesse? Todo mundo gostaria disso. Por mais que diga que não, mas lá é por alguma ruína, alguma dor que ainda precisa ser curada. Mas gostaria, lá no seu inconsciente, lá no fundo do seu coração, na sua alma, claro que gostaria. E aí, por que não poder ser essa pessoa? Né? Porque muitas vezes, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, nós esperamos que esse bem, que essa oportunidade se faça apenas da maneira como a gente imagina, ou como a gente viu em algum lugar, ou como a gente sabe na história de alguém. Só que não, gente, não existe um padrão para isso. E esse roteiro, gente, é tão bem feito, é tão bem esquematizado para o nosso caminho, que pode aparecer de uma forma que a gente não está nem esperando, não está nem tendo ideia. E aí a gente simplesmente, às vezes, pega e varre ele para fora da nossa história, varre ele para fora do nosso caminho, né? E como eu disse ali, não pela situação, que eu preciso fazer, porque eu devo. Não, gente. Mas porque isso lhe faz bem, né? Porque isso lhe faz bem. E aí são diversas dores a serem vencidas, diversas superações a serem conquistadas, né? Dessa criança que é órfã e perdeu, né, um ente familiar, perdeu esse pai, essa mãe, ou, né, ambos, enfim, esses responsáveis, e daquela pessoa que precisa. Não estou dizendo que uma é maior que a outra, isso também, né, é uma questão muito pessoal. A gente não deve comparar a dor de ninguém, não deve mensurar, porque só a pessoa sabe o que realmente está sentindo. E da pessoa que realmente precisa abrir mão daquele conceito, precisa abrir mão daquela filosofia de vida, enfim, daquele dogma que ela criou de não adotar. Nossa, não é meu filho, biologicamente falando, sabe? Mas, gente, né, por que precisa ser assim? E aí, por uma série de outros dogmas, de outros conceitos, né, historicamente, socialmente falando, que nos foram impostos durante a vida toda. Essa é a verdade.
né? E aí, enfim, né? Eu vejo como um forte resgate, uma forte reparação de ambos os lados e muita oportunidade para muita coisa, sabe? Então, como diz o começo aqui do texto, amai os órfãos. Essa é a nossa reflexão de hoje, pessoal. E eu sempre digo, né? Quiser continuar por aí, continua, fica à vontade, tá bom? A gente encerra por aqui, mas aí na sua casa, né, onde você estiver, é com você, tá bom? E agora a gente encerra com a nossa prece final. Eu te convido a fechar os olhos, a se concentrar nessa música, na minha voz, e pensar no bem, pensar no que lhe acolhe, pensar em coisas boas, pensar em momentos bons e pensar também naquela oportunidade que você agarrou com todas as forças e tem um imenso orgulho disso. Isso tudo nos transforma, isso tudo nos faz sorrir e expandir a nossa alma para que ainda mais coisas boas aconteçam e para que nós sejamos também o bem no caminho de alguém. As nossas águas são fluidificadas com os benefícios, com os nutrientes, para aquelas necessidades ao qual estamos conscientes ou inconscientes, mas que estamos. E o nosso Pai Todo-Poderoso, através da espiritualidade, sabe disso e traz esse carinho, traz esse cuidado também, agora através dessa água. A nossa gratidão por mais esse momento. Que assim seja. E claro, para finalizar de fato, né? Vamos tomar um gole aí, né? Nosso brinde, a aguinha fluidificada. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua companhia em mais um Evangelho no Lar aqui do Educandário Leon Denis. E claro, né? Até o nosso próximo vídeo.